Ele, desde muito jovem, sempre esteve envolvido em atividades políticas. Foi presidente da UMES de São Luís e presidente do Conselho Estadual de Juventude. Filiado ao PDT, conquistou uma vaga na Câmara Municipal de São Luís. O meu entrevistado de hoje é o vereador Raimundo Penha. Vereador Penha, muito obrigada por nos receber, por nos proporcionar esse momento, porque eu sei que sua agenda é muito concorrida. Jacene, eu que agradeço. Esse daqui para nós é um momento ímpar, é um momento de prestar conta para a sociedade, de conversarmos com a sociedade, esclarecer quais são as nossas ideias, como tem sido nossa atuação. Eu que agradeço. Agora, Penha, você é formado em Direito, você hoje ocupa uma vaga na Câmara Municipal de São Luís. E como foi para você conquistar essa vaga? Jacene, desde muito novo, eu costumo dizer que até mais da metade da nossa vida é na política. Eu comecei muito novo, comecei aos 15 anos de idade militando na escola, no Colégio Nerval Lebre, uma escola pública da Camboa. Lá eu fui presidente do Grêmio, de lá eu ingressei no movimento estudantil a nível municipal. Fui presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Luís, a UMES. Fui o primeiro a ser reeleito, passei 4 anos, 2 gestões. Depois disso, fui presidente do Conselho Estadual de Juventude e fui presidente da Juventude do PDT. Então, é um histórico de militância muito grande. Desde o Grêmio Estudantil, são experiências políticas, cada uma no seu momento, no seu formato. E depois disso, eu vim ser secretário de esporte do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, no ano de 2013. E depois tive uma outra experiência. Fui convidado para um outro órgão, fui presidente do Instituto de Previdência, que equivale como se fosse uma Secretaria Municipal da Previdência aqui na nossa capital. E tive a felicidade de ser eleito vereador na cidade de São Luís. Fui o 5º colocado, com 8.068 votos, a primeira vez que disputei o cargo de vereador nessa cidade. Agora, você acredita que participar de movimento estudantil é uma mola propulsora também para se descobrir novos representantes políticos, já que você veio do movimento estudantil? Eu acredito que o movimento estudantil, o movimento de juventude, que hoje é mais amplo, hoje nós evoluímos, nós temos conselhos, nós temos fóruns, nós temos secretarias de juventude em diversos municípios. Eu acredito que além da função de implementar políticas públicas para a juventude, eu acredito que uma dessas funções também é promover essa renovação política. Eu não tenho nenhum parente na minha família que já tenha sido ocupado algum cargo eletivo, que seja político, então eu acredito, só cheguei aqui mesmo porque tive essa base, tive essa iniciação lá nos movimentos estudantis, nos movimentos juvenis da nossa cidade. Então vejo a nível de Brasil e isso hoje é perceptível. Ontem mesmo estive na cidade de Timbiras participando de um evento e lá também tem um vereador jovem com 22 anos que foi meu contemporâneo de movimento. Em tantas outras cidades do Maranhão nós temos visto hoje essa é a realidade. Pessoas que passaram a se candidatar, a ser vereador, pessoas candidatas inclusive a prefeito e que vieram desses movimentos. É uma das portas de entrada na política e acredito que o movimento estudantil e o movimento juvenil seja a porta mais escancarada para que o jovem participe da política. O que mais lhe atrai na política, vereador? Olha, eu acredito que o principal da política é a sua própria dinâmica, é conviver com pessoas. Você, quando entra na política, você passa a ter um outro olhar da cidade. Eu costumo dizer isso para as pessoas, até o seu olhar sobre o centro histórico da sua cidade. Às vezes, quando você apenas mora na cidade, nós que somos mais jovens, uso o linguajar, você não curte a sua cidade, às vezes muita coisa passa despercebido. Quando você entra na política, embora nós tenhamos aí da sociedade toda uma contestação hoje pelo momento político por que vive o Brasil, mas eu acho que as pessoas que entram na política, elas aprendem a ter um outro olhar, elas aprofundam o debate, elas aprendem a conhecer um pouco mais essa realidade. E além de tudo, Jacene, é a oportunidade que você tem. Nossa cidade tem mais de 1 milhão de habitantes, nós somos 31 representantes na Câmara de Vereadores, então você tem ali uma oportunidade ímpar de deixar uma marca, você tem uma oportunidade ímpar de ajudar a sua cidade, você vai conversar com pessoas, você vai ouvir pessoas, as pessoas vão lhe criticar, vão lhe questionar, mas você vai ter contato com elas e você não sai, depois de tudo isso, de todo esse contato, de ouvi-las, você não sai do mesmo jeito. Então eu acredito que é um conjunto de fatores, mas eu acredito que o principal seja esse, essa troca de informação, que não é só necessariamente sobre política, você tem uma troca de informação com a sociedade, sobre saúde, sobre educação, sobre direito, sobre todos os aspectos. Eu acho que esse é o principal. Você passa a conviver com mais gente, com mais pessoas, você conhece mais profundamente a realidade da cidade que você mora. Vereador Penha, qual
vai ser a sua prioridade nesse primeiro mandato? Ou tudo para um vereador é prioridade? Assim, acaba que tudo vira prioridade, ainda mais no momento de crise como essa, que você tem várias dificuldades. Mas também pelo meu histórico. Veja algo engraçado, eu comecei no movimento estudantil, no meio da juventude, tive apoio maciço da juventude da nossa cidade, mas tenho um trabalho muito grande com idosos, devido à minha experiência como secretário de esporte. Lá nós implantamos um projeto São Luís Saudável, que oferece atividades esportivas e de lazer gratuitamente para os idosos, e depois eu fui presidir o Instituto de Previdência, que mexe em sua maioria com idosos, com aposentados. Então acaba que pelo nosso próprio histórico, pelas experiências acumuladas, hoje eu trabalho pela juventude, mas temos um trabalho também com idosos. Da mesma forma, eu fui secretário de esporte, temos uma experiência com o esporte da cidade, tenho a obrigação de ajudar o esporte da cidade, mas também temos um trabalho muito grande com cultura, devido às comunidades que nos apoiam. Então, acaba que tudo um pouco vira prioridade. Agora nós também fizemos uma opção, eu fiquei na Comissão de Mobilidade Urbana. É uma comissão que vai discutir temas polêmicos da nossa cidade, mas também temas técnicos que nós podemos ajudar a planejar a nossa cidade, a enfrentar de forma séria problemas, situações, eu nem diria problemas, como é o caso do Uber, como é o caso da licitação do transporte, fiscalizar a licitação que foi feita e que está sendo implementada, enfim, uma série de temas. Então eu te diria que a nossa prioridade é a cidade, fora que o meu partido, o PDT, a nossa tradição é a educação, então também faremos um debate na área de educação, buscando ampliar as ações, fiscalizando as ações na área de educação. Então acaba que hoje eu te diria que tudo para nós vira prioridade, ou pelo nosso histórico ou pela necessidade da cidade. Vereador Penha, dá para perceber no seu olhar que você está com aquele brilho de olhar de quem está num primeiro mandato. Será que dá para levar este brilho até o final do mandato? Jacine, acredito que sim, porque por ser algo novo que nós estamos fazendo, mas é algo que você renova todo dia. Nem a sessão na Câmara é igual todo dia. E como eu disse, fora isso, o contato com a sociedade. Todo dia você tem um contato diferente com as pessoas, você ouve história diferente, você conta histórias diferentes. Então acredito que sim, é uma atividade que tem sido prazerosa, como eu disse, uma experiência diferente, mas que ela me possibilita coisas diferentes das experiências anteriores. Fora a atividade rotineira de estar na sessão acompanhando, esse contato com a sociedade, o parlamento te permite um tempo a mais para você estar, que é uma das nossas atividades, que é de estar presente e debatendo com a sociedade, que seja debatendo numa escola, que seja numa faculdade, que seja num fórum, que seja com outros parlamentares, que seja visitando um bairro, uma comunidade. Então, é algo que todo dia você se renova, que todo dia você conhece histórias diferentes. Então, eu espero que Deus nos dê sabedoria e as pessoas continuem nos dando força para que a gente consiga manter esse brilho, sim. E o que você está achando das reformas políticas que estão sendo discutidas? Isso vai interferir, de certa forma, daqui para os novos candidatos que vão chegar? Olha, na verdade, todas as reformas que estão sendo discutidas hoje no Brasil, o primeiro equívoco que eu acredito é que elas estão vindo unilateralmente, estão sendo forçadas pela circunstância governamental. A reforma trabalhista é extremamente prejudicial ao trabalhador brasileiro, sobretudo ao trabalhador rural, aquele que trabalha no campo, aquele que ele mesmo mexe com a terra. A reforma previdenciária da mesma forma. Acredito que o Brasil necessite de uma reforma previdenciária, mas acredito que poderia ter sido estudado melhor, poderia ter sido conversada melhor e, inclusive, mobilizada a sociedade, mostrada as contas de forma transparente. E agora, por último, entrou na pauta a reforma política, que acredito que ela também, nesse momento, alguns pontos são necessários nós avançarmos, como o caso do fim da reeleição. Eu acredito que foi testada a reeleição no país, mas não tem o apoio da sociedade, não é o que a sociedade deseja. Mas nós temos itens que precisam ser debatidos melhor com a sociedade, porque se as pessoas estão na rua, estão reclamando da forma de fazer política, não adianta nós nos trancarmos, acharmos que nós somos os iluminados e pensarmos por todo mundo. Nós temos uma delegação das pessoas, o político, o mandatário, o parlamentar, ele tem uma delegação do povo, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Nós somos esses representantes eleitos, mas isso tem que ter a confluência. Então nós temos debates nessa reforma política, como por exemplo a lista fechada, que não está bem esclarecido para a sociedade o que significa a lista fechada, nós temos cláusulas de barreiras, nós temos o fim das coligações e que eu acredito que precisasse ser melhor discutido com a sociedade. Uma reforma política
política não apenas para resolver gargalos internos de uma eleição, mas que pudesse ampliar o poder da sociedade. Por exemplo, os conselhos de direito poderiam ser fortalecidos para ter uma maior participação da sociedade, que cobra mais transparência. Enfim, eu acredito que pudesse ter uma série de medidas que permitisse uma maior participação da sociedade, ou diretamente, ou através dos partidos, ou através de eleição. Mas eu acredito que qualquer reforma, ela tinha que ser debatida exaustivamente. Eu costumo dizer, um erro nosso é que a gente acha que política é para ser debatido só na época da eleição. Não, política era para ser debatido todo dia, e na época da eleição você apenas ir lá e depositar o seu voto de um debate que você já fez. Vereador Penha, olha, gente, o vereador Penha tem muita coisa ainda a conversar com a gente aqui no programa, mas de antemão eu já quero lhe agradecer por estar conosco agora, falando um pouco sobre o seu mandato, sobre esse seu tempo, assim, tão pouco, 6 meses, mas que pelo visto já tem muitas atividades exercidas. Muito obrigada por estar aqui no programa. Jacene, eu que agradeço a oportunidade que você me dá de prestar contas à sociedade. Quero pedir também a sua participação. Você pode estar enviando a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta para o nosso telefone, que é também o WhatsApp, é o 9923-12012, ou pode também estar mandando para o nosso e-mail, raimundopenhavereador@gmail.com. A sua opinião é muito importante, as sugestões que você tiverem, o nosso gabinete fica na Câmara de Vereadores, você pode estar passando por lá, pela manhã ou pela tarde, e deixando a sua contribuição com a nossa equipe. Se estiver lá, eu mesmo lhe atenderei, vai ser um prazer conversar com você. E obrigado mais uma vez, Jacene, obrigado a você, a TV Guará, por abrir esse espaço para conversarmos com a nossa sociedade.